E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para nossa série de Elixir, a partir dos exercícios do Exercism. Bom, o exercício que a gente vai fazer hoje é o de Secrets. Ele apresenta para a gente a questão de funções anônimas no Elixir, ou seja, são funções que a gente não vai utilizar a palavra reservada def e defp para definir. Bom, aqui ele fala sobre named e anonymous functions. Ele fala que as duas podem ser utilizadas para assinar variáveis. E as duas podem receber, né, um argumento para retornar valores. Mas tem uma propriedade interessante das funções anônimas, é que a gente pode criar elas dinamicamente. Isso significa que tentar dar um exemplo palpável para vocês de onde isso aqui se encaixa. A criação dinâmica ela entraria para casos em que a gente está trabalhando com funções de alta ordem, né? Então vocês já devem ter visto algo do tipo filter. E aí dentro desse filter a gente recebeu uma lambda, né? Esse aqui é no caso do Python, né? O lambda serve justamente para a gente criar uma função anônima. E ele é uma função de alta ordem, porque o filter recebe uma função como parâmetro, né? Então esse é um caso de uso dessa característica de funções anônimas, a criação dinâmica. Bom, acho que tudo aqui não tem muito por que a gente ler, vamos direto para o exemplo. Aqui ele está criando uma variável e assinando essa variável com uma função anônima. Então perceba, para a gente criar uma função anônima no Elixir, basta a gente usar a palavra reservada fn. Aqui são os parâmetros que a gente vai receber nessa função. E reparem, né? Nas funções nomeadas, né, nas named functions, você pode colocar aquele atributo arroba_spec para te auxiliar na construção de código, para você saber qual é o tipo de parâmetro de entrada, qual é o tipo de parâmetro de saída, né? Nas funções anônimas isso não é possível, né? E aí entra uma outra questão. Em linguagens com tipagem forte, como por exemplo um Java, funções de alta ordem como um filter de coleções, um map, vão ter detalhado qual é o tipo de entrada da função e o tipo de saída, mesmo que ela seja anônima. Você vai tomar erro de compilação caso você crie uma função inject dentro do contexto da high order function, mas ela não siga os tipos especificados. No caso do Elixir, isso não acontece, né? A gente tem aqui a tipagem dinâmica, uma tipagem fraca. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente vai fazer com esse parâmetro aqui dentro, né? Por exemplo, se ele não fosse um parâmetro numérico, tomar mais um pouco. Qual é o comportamento que isso aqui vai ter, né? Não sabe. Mas enfim, dado esse aviso, pensando em questão de estrutura, palavra reservada fn, parâmetros, e aí ele pode ter mais de um parâmetro, né? Separado por vírgula, provavelmente. A seta para a direita, a estrutura da função que você tem, e o end. Reparem, essa função anônima ela pode ser utilizada como um valor. E ele assinou essa função, ele colocou essa função dentro de uma variável. Isso implica que a gente consegue chamar ela passando o parâmetro. Ele fala que a gente pode utilizar uma outra notação que é um pouquinho mais concisa para funções anônimas, que é a utilização desse do e-comercial, né? Essa notação um pouco mais concisa pode ser um pouco estranha, né, no começo, mas a ideia é que isso aqui abra o bloco fn. E quando a gente chama e-comercial 1, significa que a gente está pegando o primeiro parâmetro dessa função anônima. Se a função tivesse dois parâmetros, por exemplo,
Bastaria que a gente chamasse comercial 2, por exemplo, e comercial 1, certo? Então, essa é uma notação um pouco mais concisa, mas pode ser estranha trabalhar com ela em alguns contextos, né? Depende muito de como você está acostumado a trabalhar no Elixir. Ele fala que do mesmo jeito você pode assinar uma variável e utilizar a função com isso. E aqui a gente vai entrar num outro assunto já que eu acho que não tem muito a ver com função anônima, na verdade não tem nada a ver. É a manipulação de bits. E aqui ele está falando, né, que o Elixir suporta bastante função que trabalha com operação em bits, né? É o chamado Bitwise Model. E aqui são as funções que a gente tem, o Bitwise End, o Bitwise Shift Left, Shift Right, o XOR, o OR e o NOT. E aqui ele traz um exemplo de como a função trabalha. Então aqui a gente está usando o Bitwise Shift Left e ele recebe dois parâmetros. Eu não entendo muito bem como essas funções de operações com bits funcionam, mas eu acho que ele vai dar uma explicada nesse caso. Todas as funções bitwise, ele diz aqui embaixo que elas só trabalham com valores inteiros, tá? Aqui ele está dizendo que se a gente estiver rodando a função do Elixir 1.9 abaixo, a gente vai ter que chamar, né, o require bitwise. Porque provavelmente esse módulo não é... Provavelmente não, na realidade esse módulo não é carregado, né, como os operadores de kernel, por exemplo. Aqui ele tem as instruções para a gente trabalhar no exercício. A gente tem que escrever um software para encriptar a encriptação e ele precisa trabalhar de maneira performática com transformações de dados. Aí ele diz aqui que para cada tarefa a gente vai retornar uma função anônima que deve ser invocada em outro escopo e todas as funções elas vão esperar com o valor de entrada inteiros. Aí ele está dizendo aqui que a gente vai ter que criar uma função add, que ela vai ter aridade 1 e essa função tem que retornar o argumento adicionado com ele mesmo, pelo visto. Ah, não. Desculpa, isso aqui, ó. Tá, eu entendi o que ele quis dizer. Todas as nossas funções que a gente está criando aqui, por exemplo, o secret add, vão retornar outras funções que a gente vai definir como uma função anônima. Então, o que na verdade vai acontecer é que essa função vai retornar uma outra função. E isso a gente chama também de high order function, como eu estava dizendo anteriormente. Vamos fazer aqui a primeira, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então aqui ele está querendo criar uma função que pega um argumento, que é o 2. A gente cria uma função que salve esse argumento lá dentro e depois a gente possa chamar essa função com outro parâmetro e ele some com o parâmetro inicial. Então, vamos pegar aqui. Vamos definir com o short a sintaxe menor. Basicamente o que a gente precisa retornar, que a gente vai ter esse parâmetro 1 que vai estar aqui e o secret. Basicamente isso aqui que ele está querendo dizer. Só que ele não quer que a gente faça dessa maneira, né? Com o operador de mais aqui. Ele quer que a gente faça, provavelmente utilizando essas funções que tratam bit. Deixa eu ver.
Não, as funções que é pra gente tratar como bit, ele tá dizendo especificamente aqui. Então acho que tá tranquilo, ó. Chora, end, só isso que a gente vai utilizar. As outras é nesse pique mesmo. Então, a subtração a gente faz do mesmo jeito. Eu vou usar a outra sintaxe só para vocês verem que funcionaria legal. Que a gente recebeu o primeiro parâmetro, que sei lá, vai ser um value qualquer. Seta. A função vai ser o value mais a secret que a gente passou. E aqui eu posso fechar o bloco. A fn. Então isso aqui funcionaria também. Nesse caso aqui eu acho que até, sei lá, poderia fazer sentido a gente utilizar short syntax aqui. São coisas muito básicas, né? Que a gente não precisa desse end. Bom, a gente já viu como isso aqui funciona. Eu vou continuar utilizando short syntax. Mania minha de querer ficar economizando o dedo sempre. Aqui é a questão da gente fazer a multiplicação. E aqui é a questão da gente fazer com a divisão. Só que, vocês lembram que no exercício passado, quando a gente tem uma divisão, esse valor aqui por default vai ser um valor float. Vamos ver o que ele diz sobre a divisão aqui no readme. Tá, ele diz que tem que dividir. Ele diz que a gente tem que fazer a divisão inteira para que essa função seja compatível com as outras. Bem, o que eu vou fazer aqui é utilizar o trunc. Ele não especificou se ele quer arredondamento para cima ou para baixo. Então a gente não vai fazer arredondamento. E essas as funções aqui a gente vai utilizar os operadores do módulo bitwise. Então, opa, saiu do escopo aqui. Então ele está dizendo aqui, no caso do end, ela vai pegar um argumento e ela vai formar o bitwise com o secret que foi passado anteriormente. Então, o operador end é o bend, de idade 2. Também vou utilizar short syntax aqui nesse caso. One line syntax, né? Que eu vou criar uma função. Vou chamar o bend aqui dentro. Agora só tem que ter certeza onde que a secret é para ser passada, né? Deixa eu ter certeza aqui como essa função bend funciona, porque eu não estou acostumado a trabalhar com esses operadores. Com essas funções, no caso. Bitwise end.
Tá, ele vai fazer uma comparação bit a bit, pelo visto. Ah, é isso mesmo. Ele vai fazer a comparação bit a bit com o operador AND. Então, nesse caso, não interessa qual que vai entrar antes ou depois, é a mesma coisa. Ah, ele está dizendo aqui, vou especificar o módulo aqui, para ele não ficar chiando. Tive esse problema com o floor no exercício passado, né? Ele dizia que o floor não estava definido. Floor. E aqui ele tá falando pra gente fazer o secret combine. O que ele quer que a gente faça. Você deve retornar uma função que pegue um argumento e aplique para as duas funções passadas para o secret combine nessa ordem. Então, por exemplo, se ele criou aqui um multiplicador e um divisor por 3, a gente vai combinar esses dois caras. Eu vou aplicar primeiro no multiplicador. Certo. Depois eu aplico no divisor. Tá. Então a ideia é que a gente faça o seguinte. Secret function 2. Eu vou pegar e aplicar ela no valor da secret function 1. Chamada com o valor que eu vou ter na minha função anônima. Então, isso tudo vai ser uma função anônima. Aqui eu vou passar o primeiro parâmetro dessa função, primeiro e único parâmetro. Ou seja, eu aplico o primeiro na função 1, passo o resultado dessa função, aplico na função 2. Belezinha, vamos ver se isso aqui vai passar legal. Acho que, sei lá, nesse tempo aí que o meu terminal carrega que eu não arrumei isso ainda, eu vou colocar aqui os operadores bitwise pra gente trocar uma ideia. Eu basicamente peguei essa imagem aqui. Deixa eu abrir ela. Oh, caralho. Aqui. Então, pô, basicamente o que ele pega aqui são dois valores decimais, né? Até no caso do Elixir. Passa esses valores para o binário. E aqui, por exemplo, o operador bitwise AND, ele vai fazer bit a bit a comparação por AND. Então, 1 é 1, 0 com 1 é 0, 0 com 1 é 0, 0 com 0, 0, 0, 0. O OR, né? 1 com 1, 0 com 1, 1 com 0, 1, 0 com 0, tudo 0 para cá. E o shor, que é o exclusivo, que é 0 com 1, 1 com 0, oh caralho, 1 com 0, 1, 0 com 1, o 1 com 1 é 0 e o 0 com 0 é 0 também. Então é basicamente isso aqui que o Elixir vai fazer, né? Só que, né, os operadores bitwise, eles têm uma performance melhor, pelo que eu entendi, para fazer esse tipo de brincadeira lá no baixo nível, tá? Então, fechar aqui essa parte, a gente vai fazer o mix test aqui. Vamos ver se passa em tudo. Então, beleza, ele passou em tudo aqui.
Ah, não sei se eu comentei isso no começo do vídeo, mas eu não curti muito. Ah, como ficou a gravação passada, eu achei que não vale a pena fazer pelo editor online lá. Assim, quebra um baita galho pra quem não tem um ambiente local, mas como eu tenho aqui bonitinho, acho que não faz o menor sentido eu usar aquilo. Eu acho que ele traz mais limitações do que ajudas, que ajuda assim pro meu caso. Vou submeter aqui o exercício. Vou abrir o link lá. Provavelmente vai dar uma pitão aí pra vocês. Ah, bem, é isso, né? O exercício foi resolvido. Tudo certo, marcar como concluído. Tá, ele falou aqui que a gente aprendeu dois conceitos novos, que é a questão das funções anônimas e manipulação de bits, né, nesse exercício. Vamos dar uma olhada no próximo já. Já estamos com 21 minutinhos de vídeo, então só vou dar uma olhada no próximo mesmo para saber o que nos espera. Aqui, marquei como concluído. Aqui também aprendemos dois conceitos, ponto flutuante e inteiros. Beleza. Log level. A gente vai aprender sobre átomos e condicionais aqui. Bacana, já vai dar para fazer umas brincadeiras mais legais. Então, é isso, pessoal. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E a gente se vê no próximo exercício aí.